Fala, meu irmãozinho, como tá? Tudo tranquilo? Bem? Rapaz, eu tô contente de ver você aqui. Que bacana que você retornou. Que bacana que você está assistindo esse pequeno trecho aqui dessa palavra que eu quero trazer para você nessa manhã. E eu estive pensando aqui ontem à noite, eu resolvi trazer algo para você que às vezes que acontece conosco, né, na nossa vida. Às vezes nós nos encontramos como numa rotatória. Não sei se você dirige, e talvez você tenha entrado numa rotatória dirigindo e você não sabe para onde vai, e se é para a direita, se é para a esquerda, você tem que entrar naquela rua. Se você está guiando lá no Waze, no app do teu celular, o cara só entra próximo, você fica meio perdido, né? E às vezes a nossa vida ela se torna uma rotatória. A gente começa a dar volta, comete os mesmos erros, repete as mesmas coisas, entra pelos mesmos caminhos errados e ficamos perdidos. A Bíblia já nos relata isso já de muito tempo, porque assim aconteceu também com os israelitas. Uma história bem conhecida, que talvez você já tenha ouvido falar, ainda que crente ou não, você nessa manhã, noite, sei lá, você já tenha ouvido falar, mas eu quero relatar para você, quero trazer para você um contexto que se equipara muito com a vida, ou talvez até com o momento que você esteja passando, né, vivendo aí, meio perdidão, né, nesse tempo de pandemia, esse tempo louco que a gente está vivendo, né? A gente meio perdido, não sabe para onde vai, não sabe para onde corre. E a Bíblia nos relata um povo que depois de ter deixado o Egito, Moisés, então, pegou os israelitas e caminhou com eles para o deserto. E ali eles ficaram um bom tempo. Eles fugiam do Egito, porque eles eram escravos, e Moisés, eu diria nem Moisés, eu diria Deus, em vez de levá-los num caminho reto, né? Que é assim que a gente espera que aconteça as coisas na nossa vida. Se a gente tem um objetivo, a gente quer chegar lá num caminho reto, não quer entrar em bifurcações, não quer cair no meio de uma rotatória, a gente quer ir num caminho reto. E assim talvez nós nos perguntemos ao texto, por que Deus, por que Moisés não caminhou com o povo israelita até a terra prometida, a terra de Canaã? Por que ele não foi num caminho reto? Por que ele teve que pegar uma rota alternativa? Por que ele teve que cair numa bifurcação? Por que ele teve que cair numa rotatória? Que culminou para eles de cara com o Mar Vermelho, desesperados. Então, quando o faraó voltou a dizer que os israelitas não sabiam para onde iam, que estavam errados, que estavam completamente perdidos, e que estavam, então, o faraó ficou sabendo que eles estavam acampados de frente ao Mar Vermelho, porque eles estavam ali e não sabiam para onde ia. Faraó então resolve reunir um exército e vai lá buscar os israelitas, porque queria novamente colocá-los sobre o jugo de uma escravidão. E o que Faraó não sabia, que o Faraó não entendia, é que ele estava caindo numa armadilha. E quem colocou essa armadilha para Faraó foi o próprio Deus. E ele não conseguia entender, não conseguia ver isso. Enquanto ali os israelitas, então, estavam parados de frente ao Mar Vermelho, acampados ali, todo mundo pensava, olha, a coisa está feia. E aí eu tenho certeza que algum deve ter pensado assim, olha, isso está tão ruim, mas tão ruim, que não pode piorar. Mas quando alguém disse isso, olha, isso está tão ruim, que aqui a gente é acampado no Mar Vermelho, já vagando no deserto há tanto tempo, não dá para piorar, de repente, eles ouvem atrás um barulho de grandes galopes. Pronto, aí vem o exército egípcio. Só piorou, meu irmão. Talvez você, nessa manhã, esteja passando pelo mesmo sentimento e pelas mesmas coisas que passaram os israelitas. Ou você já esteve numa situação como essa. Numa situação tão ruim, mas tão ruim, que você diga, não dá para piorar. Mas só que às vezes na nossa vida a coisa está tão ruim que depois piora. E talvez você esteja passando por isso. Olha, eu pensei que os piores dias já vieram. Eu pensei que coisas ruins eu já tinha passado. Só que as coisas pioraram. E as coisas estão pior ainda. Os israelitas estavam ali enfrentando, talvez como você agora, uma situação impossível. Impossível. Não tem jeito, não tem saída.
E aí os israelitas, e assim como nós também, nós tendemos a culpar alguém, ou culpar alguma situação, ou culpar outra pessoa. E assim foi com os israelitas. Eles culparam a Moisés. E aqui no capítulo 14, estou aqui com a minha Bíblia, capítulo 14, do verso 11 em diante, vai dizer assim: E disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirarem de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: Deixe-nos que sirvamos aos egípcios, porque melhor me fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Eles tenderam a culpar a Moisés, eles culpavam a Moisés. Será que não havia sepulcro suficiente no Egito para que então nós pudéssemos agora, diante dessa situação ruim, morrer aqui no meio do deserto e ter agora o exército de Faraó na nossa perseguição? Olha, Moisés, vamos deixar tudo isso para lá e vamos voltar a servir os egípcios, vamos ser escravos lá. Teria sido melhor assim do que ter que morrer agora aqui. E eu, olhando o texto, eu percebo que Deus precisou apenas de uma noite, para tirar Israel de dentro do Egito. Mas Deus levou 40 anos para tirar o Egito de dentro de Israel. Às vezes, nós vemos o milagre de Deus acontecer na nossa vida imediatamente, mas os resquícios, né, as marcas do nosso passado ficam em nós, que elas acham que não, que nós achamos que elas não vão sair nunca. A Bíblia nos fornece alguns detalhes sobre esse momento, sobre isso que aconteceu. Quando o Faraó, então, se aproximou dos israelitas, e que os israelitas perceberam que havia um exército inteiro marchando atrás deles, eles ficaram aterrorizados, desesperados, com medo. E o versículo 10 do texto diz assim, capítulo 14, verso 10. E chegando Faraó, os filhos de Israel, levantei seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando nós, assim, talvez você, nesse dia, nesse momento que nós estamos aqui falando, nós estamos diante de uma situação adversa, uma situação impossível, e o momento é de orar. Então nós nos pegamos, nós nos ajoelhamos, nós oramos, nós clamamos a Deus, assim como aqui os israelitas fizeram, clamaram a Deus, oraram, se colocaram de joelho. Meu irmão, você está com um problema agora? Você está enfrentando uma dificuldade agora? Você está enfrentando uma situação impossível agora? Clame a Deus e eu tenho certeza que Ele ouvirá a tua oração agora. Clame a Deus, grite, chame, faça isso agora. Porque é isso que Paulo lembra lá em Filipenses capítulo 4, ele vai dizer o quê? Não se preocupe com nada. Ore por tudo e diga a Deus o que você precisa e agradeça por tudo que Ele fez. Aliás, você já agradeceu essa manhã pelo dia bonito que Ele te deu? Pela oportunidade de acordar, de estar de pé, de poder estar me ouvindo, de ter saúde? Esquece os problemas. Agradeça a Deus por esse momento, pelo agora, talvez pelo café, pelo almoço, pelo jantar que você já teve. Agradeça a Deus por tudo, tudo, absolutamente tudo, até pelas tuas lutas. Porque é uma oportunidade que Deus tem de se manifestar na sua vida e provar a você que Ele é Deus. O problema era que os israelitas estavam deixando as suas circunstâncias tomarem conta das suas perspectivas. Eles tinham perspectivas de caminhar até a terra de Canaã, a terra prometida. E quando naquele momento se depararam com tudo de pior que tinham, um exército egípcio atrás deles, se aproximando com armaduras, cavalos, lanças, carros poderosos, eles tiraram os olhos de Deus, esqueceram das promessas de Deus. Isso é natural, isso acontece comigo, acontece com você. No meio do desespero, nós esquecemos de tudo, nos desesperamos, esquecemos até que Deus está olhando por nós, porque nós ficamos desesperados. Mas o que Deus, através de Moisés, disse ao povo, que está aqui no verso 13 e 14, é a mesma coisa que eu tenho para te dizer nessa manhã, em nome de Jesus. Verso 13.
Moisés, porém, disse ao povo: não temais. Estais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. É a mesma coisa que eu tenho para te dizer aqui nessa manhã. Calma. Não temais. Não tenha medo. Fique tranquilo. O Senhor pelejará por ti. Eu amo essa palavra, eu amo essa parte, né? Porque Moisés traz um conforto. Calma, sem desespero. Mas que, sem dúvida, aqui os israelitas estavam pensando: Moisés, você está brincando, pastor Rogério, você está brincando, você não conhece o meu problema. Você não conhece a minha angústia, a minha tristeza, a minha preocupação. Ele está dizendo para eu ter calma. Os israelitas devem ter dito a mesma coisa a Moisés. Moisés está brincando, né? Nós estamos aqui com um exército inteiro atrás de nós. Vai nos trucidar, vai acabar conosco. Diante de nós temos um mar vermelho. É intransponível. Estamos em perseguição. E você está nos dizendo para relaxar? Pastor, você está me dizendo para relaxar? Eu estou dizendo para você, relaxa. E outra coisa também que eu tenho para te dizer, não é fácil fazer isso. Não é tão simples. Porque assim como você, quando os meus olhos estão diante de uma circunstância difícil, eu passo a olhar esse problema com uma luz diferente. Que talvez eu, que esteja de fora, não consiga olhar o teu problema com a mesma luz que você enxerga. Porque a nossa luz, quando olho para os meus problemas, eu vejo tudo desfocado. E eu tenho certeza que é isso que está acontecendo com você. Você olha para as tuas circunstâncias, para os teus problemas, para as tuas impossibilidades, para um exército que vem atrás, um mar vermelho à tua frente. Nós vivemos desfocados porque estamos fitos num problema do agora. Os israelitas se viam diante de um exército invencível, um mar intransponível entre uma rocha e um lugar difícil, por assim dizer. O que iam fazer? Para onde iam correr? Mas eis que Deus diz a Moisés, no verso 15 e no verso 16. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Essa brincadeira, né? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Há momentos em nossa vida em que é hora de seguir em frente, ao invés de simplesmente só orar. Isso pode parecer estranho. Sim, pastor, nós não devemos orar pelos nossos problemas? Sim, claro. Devemos orar sempre, certo? Sim, nós devemos. Nós devemos orar. Mas pode chegar um momento na nossa vida em que você já orou o suficiente e é hora de seguir em frente, é hora de agir, é hora de colocar a mão na massa, é hora de partir para cima, porque você já orou, você já colocou o teu problema na mão de Deus. E você está fazendo o que aí sentado? Está fazendo o quê? Então tem hora em que a gente precisa agir. Era isso que Deus estava dizendo a Moisés, era isso que Deus estava dizendo aos israelitas. É hora de agir, eu já ouvi. Agora vamos para cima, vamos botar a mão na massa, vamos nos arriscar. Meu irmão, eu tenho 55 anos de idade, mais de 20 anos de ministério. Eu já vi de tudo na minha vida. Pessoas corajosas, vamos orar, pastor, vamos orar, vamos lá, vamos botar lá. Mas quando chega a hora de agir, quando chega a hora do comprometimento, meu irmão, nego corre. E você vai ficar sozinho. Isso é na tua vida secular, isso é na tua vida ministerial, isso é, às vezes na tua família, isso é entre teus amigos, teus sócios. Na hora de colocar a mão na massa, na hora do risco, na hora da decisão, todo mundo desaparece. É uma correria só. Isto, existe a parte que Deus age e existe a nossa parte. Então nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos agir. Nós precisamos parar de orar porque já oramos o suficiente. Mas nós estamos esperando que Deus desça dos céus e venha fazer a parte que nos cabe fazer. E não é assim que funciona. Há tempo de orar
e há tempo de se mover. Então Moisés levantou seu cajado e a água separou-se em dois. E os israelitas começaram a caminhar. Já não era mais hora de orar, era hora de agir. E eu vou te dizer o seguinte, se que Deus quisesse, poderia ter estacionado um avião, uma nuvem ali, e ter pegado todo o povo e colocado ele lá do outro lado. Deus poderia ter feito de todas as maneiras possíveis. Mas Deus disse a Moisés, levanta o teu cajado, é hora de agir. É hora de fazer alguma coisa. É hora de colocar a tua fé em prática. Você já orou o suficiente. E eu tenho certeza que Deus poderia ter agido de outras maneiras, mas Deus queria que aquele povo agisse. Deus poderia ter estacionado um avião e decolado um avião e ter pousado com eles lá do outro lado. Não tinha avião, pastor. Tudo bem, não tinha, mas Deus inventava. Deus colocava. Eu fico imaginando quão difícil deveria ter sido passar por entre as duas paredes de mar enorme ali que se abriram. E diz o texto que eles passaram com os pés em seco. A água de cada lado. Meu irmão, eu vou te dizer o seguinte, esse é o resumo da nossa vida cristã. Esse é o resumo da nossa vida, da minha vida, da sua vida. A nossa vida é uma caminhada. E é isto que vamos fazer pelo resto de nossas vidas. Nós precisamos caminhar. Nós não precisamos ficar parados, só orando, só intercedendo, só pedindo. Para com isso, nós precisamos, a gente já orou? Já entregou na mão de Deus? Se você fez isso com fé e com coragem, meu irmão, está na hora de você se levantar o teu cajado, colocar um pé na frente do outro e caminhar e acreditar que Deus está na peleja por ti. É uma caminhada de fé. Não é uma caminhada de sentimentos. Não é uma caminhada só de esperança. Sem ação, sem agir. A palavra de Deus diz que eles caminharam para o outro lado, para onde Deus os havia chamado. Do mesmo modo, eu e você precisamos caminhar para onde Deus nos chamou. Porque todos nós estamos enfrentando desafios. Isso é vida. Isso é vida. Talvez hoje pela manhã você esteja se deparando com um novo desafio. Mas Deus, o nosso Deus, o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, é muito maior do que todo e qualquer problema que nós enfrentamos. Por isso, meu irmão, eu convido você a dar um passo de fé, um passo na frente de outro. Levante-se, tome o teu cajado na tua mão e diga para o mar vermelho, abra-se. E coloque a tua fé no Senhor. Orar, sim, nós precisamos, mas é hora de agir. Então, haja em nome de Jesus. Quero orar com você nessa manhã e pedir a Deus que possa te dar essa coragem de você tomar o seu cajado na mão e, inclusive, aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Pai, Senhor, Deus de toda graça e misericórdia, ao teu filho, a tua filha que me ouve aqui nessa manhã, Senhor, coloca essa coragem, essa certeza, essa vontade no coração dele. E duas coisas possam acontecer na vida desse teu filho que me ouve hoje. Se ele ainda não te aceitou como Senhor e Salvador de sua vida, que tu possa fazer isso agora, invadir a sua vida, o seu coração, e que ele possa ser tomado pelo Espírito Santo de Deus. Outra coisa que eu te peço, Senhor, dê a ele coragem de tomar esse cajado, levantar amanhã, mais cedo. Se ele está desempregado, que ele possa acreditar que amanhã é o dia do emprego. Se ele está em dívidas, que ele possa acreditar que amanhã ele irá pagar todas elas. Se ele está com alguma pendência financeira, filosófica, algum não entendimento, né, conjugal, Senhor, oh Pai, entra com a tua providência na vida dele nesta noite, nesta manhã, tarde, em nome de Jesus, e que ele possa, Senhor, oh Pai, tomar o cajado na sua mão, tocar nesse mar vermelho e que ele possa se abrir em nome de Jesus. Sou o pastor Rogério Gonzalez, da Igreja Redenção Cristã aqui de Interlagos, e o meu desejo é que você tenha uma boa semana em nome de Jesus. Tá bom, meu irmão? Até semana que vem. Deus te abençoe. Tchau.